Amém, Jesus. Glória, convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos conforme a direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. E essa palavra tem falado bastante conosco. Glória a Deus. Qual é o livro que já falou? Filipenses, capítulo 1. Novo Testamento, depois de Efésios, diz a palavra do Senhor assim, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, amados, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo ainda continua dizendo, no versículo 3, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio, ou desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Grande satisfação do apóstolo Paulo, falando com Filipos e falando conosco também, né? Está falando comigo, está falando contigo nesta noite, com essa dedicação pastoral, podemos dizer assim, né? E ele disse ainda, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, meus queridos, cada dia o Senhor está nos aperfeiçoando. Isso quer dizer o quê? Nós entendemos que nós precisamos, necessitamos, a cada dia, ouvir, estudar, meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo, para nos aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Como tenho por justo sentir isto de vós, todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, e entranhável afeição de Jesus Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo, demonstrando a gratidão pelo desempenho da igreja, pela cooperação, pelas suas contribuições, em todas as maneiras. E demonstrando o amor que ele tinha no coração, como ele disse, em entranhável afeição de Jesus Cristo. O amor de Jesus que estava em seu coração. Nós estamos estudando na revista no livro de Coríntios, sobre os dons, e sabemos que o dom do amor excede todos os dons. Louvado seja o nome de Jesus. No versículo 9 ele diz, e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência, em todo conhecimento. Ainda há pouco falei que nós necessitamos meditar na palavra de Deus cada dia para nos aperfeiçoar. Necessitamos de nos aperfeiçoar. Louvado seja o nome de Jesus até o momento que o Senhor vier nos buscar. Glória a Deus. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum,
até o dia de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, sinceridade, sem escândalo, adorando a Deus todos os dias. Nós precisamos entender que somos seguidores de Cristo. E vamos entender ainda no decorrer dessa carta, porque nos vêm muitas vezes lutas, tribulações. Então ele diz, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aleluia, Jesus. No versículo 12, ele disse, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Aleluia. Prisões. Hoje, irmãos, nós aqui no Brasil não sofremos esse tipo de luta, de prova. Nós cristãos, é raro quando acontece alguma coisa. É raro quando... Agora, outro dia, aconteceu lá, não lembro que estado foi, parece que foi, não lembro se foi Maranhão, foi num estado aí que um pastor da Assembleia de Deus estava pregando num culto doméstico e uma juíza deu ordem de prisão. Então é só um sinal. Esse pastor estava pregando a palavra, tinha uma irmã cantando com uma caixinha de som, porque os donos da casa tinham idade avançada e enfermos, não podiam ir à igreja, então a igreja estava em sua casa. Até compartilhei. E eles foram presos, grande passeata naquele estado, grande manifestação de repúdio à atitude dessa juíza que deu ordem de prisão e foram presos. Logo depois foram liberados. Mas são aflições que nós passamos, mas tem prisões que nós sofremos, podemos dizer assim como o apóstolo Paulo disse, de maneira que as minhas prisões foram muitas lutas, muitas dificuldades. Nós passamos também por prisões. Mas o apóstolo Paulo, ele suportou as prisões, glorificando a Deus, adorando a Deus. Sabe que muitas prisões vêm em forma, muitos problemas para nós, podemos dizer que em forma de prisões, de lutas, dificuldades, batalhas. Problemas que nós enfrentamos, podemos figuradamente dizer que são prisões dos nossos dias, da nossa vida. E às vezes, no momento de uma luta, de uma dificuldade, nós queremos nos libertar daquele problema. Nós queremos nos libertar muitas vezes e desejamos vencer o problema. E a meta é vencer o problema mesmo. Mas infelizmente muitas vezes, muitas pessoas, em momentos de prisões, querem a liberdade, não do problema. Ou às vezes enganados, pensando, quem sabe, é porque eu estou na igreja que está me acontecendo isso. Quem sabe porque eu estou nos caminhos do Senhor. E às vezes as pessoas até pensam em se libertar, mas não do problema, mas se libertar de seguir Jesus, se libertar de Cristo. Porque na verdade, irmãos, nós somos presos em Cristo. Na verdade, esta prisão, eu não quero liberdade não. A minha liberdade é em Cristo. Amém. A minha liberdade é estar ligado, estar preso em Cristo. Ainda que voluntário, o Senhor não obriga ninguém. Mas nós amamos a Cristo. Nós amamos a sua palavra.
E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com minhas prisões, disse o apóstolo Paulo no versículo 14, ousaram falar palavras mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregaram Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui útil, posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciavam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Dá para dar uma meditada nesse versículo, irmãos? Quantas pessoas cristãs, ou que se dizem seguidores de Jesus, muitas vezes se levantam contra o servo do Senhor, se levantam contra a serva do Senhor, se levantam contra aquele que faz a obra de Deus verdadeiramente como ela é, aquele que vai chorando e gemendo. Mas com certeza, diz o salmista, que aquele que vai chorando e gemendo, levando a semente, com certeza voltará com os seus molhos, com os seus frutos. Glória a Deus. E olha quanto fruto o apóstolo Paulo, nós somos frutos desse evangelho. Nós somos fruto dessa palavra que foi pregada aos gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que importa, disse o apóstolo Paulo, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Aleluia. Aleluia. Não importava o que estava acontecendo, o apóstolo Paulo se alegrava em Cristo. Mesmo que estavam usando o evangelho com falsidade, até mesmo para tentar atingi-lo. Isso acontece no meio evangelho, irmãos. Isso acontece, as pessoas pregam por contenção, por inveja. Às vezes pregam para se levantar contra os servos do Senhor. Se levantando muitas vezes com rebeldia. Mas Deus está vendo todas as coisas. E cada um de nós terá que se apresentar um dia diante do Senhor. Bons e maus vão ter que se apresentar diante do Senhor. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Esse sentimento que nós temos que ter no nosso coração, irmãos. Levante o que se levantar, falem o que falarem, apedrejem se quiserem, porque para nós o viver é Cristo e o morrer é ganho. Oh, aleluia, Jesus. E olha o que ele disse aqui: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei. Então, o que deva escolher? Não sei o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Porque isto ainda é muito melhor. Aleluia. Maranata. Oh, glória. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus, aleluia. Nós desejamos estar com Cristo. Aleluia. Desejamos adorar ao Senhor. Ai, meu Deus. Aqui nesta terra onde estamos. Glória a Deus. Mas sabemos que na glória é muito melhor. Aleluia. O que está preparado para aqueles que amam Jesus, que é para aqueles que levam a sua mensagem no seu coração, para aqueles que vivem a sua palavra, para aqueles que suportam o que for necessário para poder dizer essas palavras. Para mim o viver é Cristo
ganho. Oh, glória. Mesmo desejando estar na glória com Cristo, o apóstolo Paulo nos ensina também, e eu posso sentir no meu coração, eu posso sentir o que o apóstolo Paulo estava falando e está falando através do Espírito Santo nessas palavras. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficarem na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Aleluia. Ele desejava estar com Cristo, nós desejamos estar com Cristo, mas o nosso coração está partido. Sabemos que estaremos melhor com Cristo na glória. Aleluia. Sabemos se nós partir, eu posso dizer, se eu partir esta noite, eu estarei com Jesus. Aleluia. Pela minha fé, não pelas minhas obras, não pelas minhas atitudes, mas por amor que eu sinto pela palavra, por amor que eu sinto por Jesus, pela certeza da presença de Jesus aqui no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Se eu partir essa noite, eu quero estar com Cristo. Aleluia. Se Ele quiser me recolher essa noite, eu quero ir com Ele. Aleluia. Mas se eu puder também ficar mais um pouco aqui, para proveito vosso, ou seja, pela minha família, pela igreja, pelas almas que ainda nós podemos trazer para Jesus, pelos frutos que ainda podemos dar. Aleluia. Seja feita a vontade do Senhor. Deus, aleluia. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Glória a Deus. Ele desejava estar com aquela igreja de Filipos. Ele desejava estar com os irmãos, o amor de Cristo no seu coração era tão forte. Aleluia. No versículo 27 ele diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes, irmãos, a pessoa espiritual, o nosso líder, o nosso obreiro, o nosso pastor, muitas vezes não está juntamente de nós. Há pessoas que nós amamos, mas o importante é estarmos com Cristo. O importante é manter aquilo que aprendemos e guardar o que aprendemos. O apóstolo Paulo não está presente conosco, podemos dizer aqui, nesta noite. Mas o Espírito Santo de Deus está presente. Aleluia. A sua palavra está fervilhando, está falando no nosso coração. Aleluia, Jesus. E em nada vos espanteis dos que resistem. Aleluia. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, isto de Deus. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Aleluia, Jesus. Aí está, irmãos. Por que vêm as frustrações muitas vezes? Por que vêm as lutas? Por que vem o momento do choro? A vida do cristão tem muitos momentos de choro, tem muitos momentos de batalha, mas conhecendo o nosso Senhor, conhecendo a sua palavra, para nós, o viver é Cristo. Aleluia. E o morrer é ganho.
que venham as lutas, que venha o momento do choro. O importante é que nós possamos chorar aos pés do Senhor. O importante é que nós tenhamos esta palavra gravada no nosso coração. Aleluia. Porque nós não somente nós somos chamados não somente para crer nele, como também para padecer. E tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, agora ouves estar em mim. E continuando ainda, no capítulo 2 ele diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Quando nós, irmãos, lemos a palavra, quando nós penetramos na palavra, na essência, nós podemos sentir sim o mesmo que o apóstolo Paulo estava sentindo. Mas é preciso meditar nela, ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, seja quantas vezes for, mas penetrar na essência da palavra. Aleluia. Aleluia. Então nós vamos interpretá-la. O que o apóstolo está querendo falar, o que o Espírito Santo está querendo falar comigo e contigo esta noite. Mas ele diz: mas nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Não dá vontade de parar de ler essa carta, não dá vontade de parar de ler, irmãos. Aleluia. É maravilhosa a palavra do Senhor na nossa vida, quando nós a interpretamos no nosso coração, ou seja, quando nós introduzimos ela no nosso coração. Não é apenas ler uma carta, ou uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipos, ou aos Filipenses, não. Mas ele escreveu essa carta também para nós. Meu Deus, aleluia. Nós podemos tomar essa carta para nós. Entender que se nós agir dessa forma, nós vamos saber o que é ser cristão. Jesus, aleluia. Ser cristão, irmãos, não é apenas ser membro de uma denominação. Ser cristão não é ter uma carteirinha de cristão da maior convenção ou da maior igreja do mundo. Ser cristão não basta ser somente membro de uma igreja. Tem que ser membro do corpo. Aleluia. Ser cristão tem que ser membro do corpo. Aleluia. Tem que saber que fomos chamados. Você e eu fomos chamados para, não somente para crer, mas para padecer. Aleluia. Pelo Evangelho de Cristo. Aleluia. E temos que estar preparados, irmãos. Aleluia. Porque dias piores virão. Aleluia. Nós estamos passando por problemas, nós estamos passando por aflições. Aleluia. Muitos de nossos irmãos em outros países estão passando por aflições muito maiores do que estas. O apóstolo Paulo passou por aflições muito maiores do que as
aflições que estamos passando. Aleluia. Queiramos nós nos fortalecer para vencer as aflições e os dias maus que ainda virão. Ainda virão, irmãos. Antes do arrebatamento, ainda terão dias difíceis. Já estamos vivendo. Mas cada dia o seu mal. Cada dia alguma coisa vai acontecendo. Nós estamos observando. O mundo está dando sinais. A natureza, as pessoas. O amor de muitos esfriará. Hoje, a maior parte dos evangélicos hoje, que me perdoem, mas é verdade, é mais mídia, é mais da boca para fora, é mais status, é mais comércio. O verdadeiro evangelho não é esse que estão pintando aí, que estão mostrando. O verdadeiro cristão, como lemos aqui, fomos chamados não somente para crer, mas para padecer também. Mas com Jesus Cristo na nossa vida, nós somos mais que vencedores, porque o mesmo apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas. Aleluia, Jesus. Vamos folhear um pouquinho a folha aqui, Aleluia. para lermos juntos. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 4, versículo 10, diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Glória a Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o Evangelho de Jesus. Oh, glória. Esse é o Evangelho verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Claro que temos momentos maravilhosos, sim. Temos momentos de alegria, sim. Ou seja, não é só momento. Servir o Senhor é uma alegria permanente. Mesmo no momento da luta. Mesmo no momento da dor. E eu costumo dizer que o cristão sabe chorar. Ou seja, o cristão geme, o cristão ele sabe chorar, o verdadeiro cristão ele sabe chorar, porque ele chora aos pés do Senhor. Mas o não cristão, vem a luta, vem a dificuldade, e logo ele se distancia do Senhor. Ele entra e ele se escandaliza, como o apóstolo disse aqui, para nós não nos envolver em escândalo. Ou seja, eles se escandalizam, se apavoram. Muitos se escandalizam no Evangelho, porque não conhece a palavra. Queridos, eu louvo a Deus pelo ministério que o Senhor nos deu, de estudo da palavra, de estudar a palavra, de buscar conhecimento. O apóstolo Paulo diz: não cessai do amor e de toda a ciência e todo conhecimento, como falamos aqui nos versículos anteriores. O amor de Cristo e a ciência e o conhecimento nos fortalece e nos faz vencedores. Só vai vencer, irmãos, crente preparado, cristão firme na rocha, na palavra. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Esse é o Evangelho do Senhor. Aleluia. Muitos talvez gostam mais de ouvir uma palavra mais diferenciada, uma palavra dizer: Jesus te dá, tenha fé, venha buscar a tua bênção, Jesus vai te dar aquilo que Ele prometeu, creia, porque Jesus prometeu, creia na promessa. Claro, irmãos, que a promessa de Jesus não falha, Aleluia. mas para ser vencedor, Aleluia.
E para receber as promessas de Cristo, tem que ser seguidor. E o seguidor de Jesus é chamado não só para crer, mas também para padecer. Aleluia. Se ele, sendo Deus, não tomou por usurpação e ser forma de Deus, mas se fez como homem, Aleluia. se humilhou como homem e padeceu até a morte de cruz, por amor a mim, por amor a ti. O que são as nossas frustrações? O que são as nossas dificuldades? O que são o que nós chamamos de enfermidades, irmãos? Podemos ter enfermidade no nosso corpo físico, sim. Posso estar todo torto, cheio de tendinite, como eu estou nos braços, esquerdo e direito, quase o dedo não funcionando direito. Pode ter pressão alta, não tem problema. Pode ter problema de coração, seja lá câncer, seja lá o que for. Mas essas enfermidades não podem atingir a minha fé. Aleluia. Não pode me enfraquecer na fé, muito pelo contrário, elas vêm para me fortalecer na fé. Aleluia. Para me manter nos caminhos. Porque a minha alma não é atingida pela enfermidade física. Aleluia. Ainda que o nosso corpo venha padecer, irmãos. Se nós estivermos firmes em Cristo, a nossa vida espiritual, a nossa alma estará com certeza fortalecida. Aleluia. Quantos irmãos que foram mártires e venceram, nós também seremos vencedores se assim permanecermos. Vamos orar a Deus. Aleluia. Vamos chegar na presença do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor força. Aleluia.